Transcontinental. Versão brasileira Álamo. Estou esfomeado. Não como há duas semanas. Bem, então terei prazer em lhe dar algum dinheiro para comer. Não consigo manter comida no estômago. Farei qualquer coisa para ajudá-lo. Qualquer coisa? Sim. Oh, obrigado. O senhor permite que eu me apresente? Meu nome é Eramus. Eu sou um vampiro. Mas com certeza o senhor já sabe. Diga, o que aconteceu com os seus caninos? Oh, eles são retráteis quando não estão em uso. Oh, está tudo em ordem. Não mordi profundo. O senhor não vai se tornar um de nós. Foi o melhor sangue que jamais provei na vida. E de tão nobre fonte. O senhor é o grande R. Chetwynd Haynes, o autor daqueles maravilhosos contos de terror. É o meu autor predileto. Jamais pensaria que o senhor precisa ler contos de terror. Meu caro senhor, o senhor é injusto para consigo. Todos gostam de ler a respeito de si mesmo e da sua própria raça. Bem, prazer em ter sido de ajuda. Estou contente que gostou do meu sangue e dos meus livros. Mas agora eu tenho que ir. Oh, nem posso ouvir uma coisa dessas. O senhor quer mais sangue? Não. O senhor me interpreta mal. Eu lhe sou devedor. Quero ajudá-lo, retribuir. Não, está tudo certo, obrigado. Estou satisfeito por ter ajudado. Posso lhe fornecer material para seu próximo livro. Material? Que espécie de material? Vou levá-lo para um lugar onde se reúnem meus amigos todas as noites. Lá tem vampiros, lobisomens, todo tipo de monstros que o senhor possa imaginar. E alguns bem além da imaginação de meros mortais. Lá o senhor vai encontrar histórias de terror tão apavorantes que sua pele ficará arrepiada e seus cabelos ficarão em pé. Onde fica esse lugar? Não é muito longe. Chama-se Clube dos Monstros. Every night on the street, when all the people are fast asleep, from every corner creep, the shape of something you wouldn't like to meet. Monsters rule, okay. Monsters rule, okay. Monsters rule, okay. Another sinister night, another vampire girl to give me hot love fights. Down at the Monster Club, a zombie and a ghoul can do the monster dub. Monsters rule, okay. Monsters rule, okay. Monsters rule, okay. Wolfgang, minha mesa, por favor. Wolfgang.
quero sangue coagulado. O tipo B está em falta, senhor. Então terei que me contentar com o tipo comum. Se posso dar uma sugestão, senhor, suco de tomate, o senhor ficará menos impressionado. I'm good looking in the monster nation. Mr. Real World wants to meet you. He's waiting for the moon to greet you. Sister Snake with a poison touch wants to catch you in a midnight crush. Got a friend you know you can trust. He's a fiend and he's wild up. Obrigado, Wolfgang. Isto pode ser gostoso, mas nós não sustenta. Para conseguirmos uma nutrição real, temos que pegar nossos alimentos diretamente na fonte. E isto está cada vez mais difícil. Afinal, as pessoas são tão esclarecidas hoje em dia. Todos esses filmes de terror e a televisão, todo mundo sabe a respeito do alho e da estaca no coração. Sim, todos nós temos a nossa cruz. Gostaria que o senhor não usasse esta palavra. O que é isso aí? Oh, isso é a árvore genealógica dos monstros. O senhor vê, primeiro temos os monstros primatas, vampiros, lobisomens e fantasmas. Muito bem, um vampiro e um lobisomem originaram um vampomem. Um lobisomem e um fantasma produziram um lobisasma. E um vampiro e um fantasma produziram um vampasma. Um vampasma e um vampomem deram origem a um assombrado. Um lobisasma e um vampasma originaram um aloucado. E de um assombrado e um aloucado nasceu um assustado. Agora, se um assombrado ou um aloucado se juntassem com um assustado, teríamos um burlado. Burlado? É apenas uma forma educada de se dizer híbrido. O senhor sabe, essa miscigenação na realidade é bastante simples mesmo. Tudo o que se tem a fazer é lembrar as regras básicas do mundo dos monstros. Vampiros chupam, lobisomens caçam, fantasmas assombram, mas os sumburlados apenas assobiam. São burlados? Se um burlado se junta com qualquer dos outros híbridos, sua cria se chama somburlado. E eles apenas assobiam? Não muito frequentemente. Isso não parece tão assustador. É, mas o senhor deveria ver o resultado do assobio de um somburlado. Os somburlados são os mais baixos na hierarquia dos monstros. Mesmo assim, têm esse poder. O que acontece quando um somburlado assobia? Eu ouvi falar num homem uma vez que sentiu os resultados do assobio de um somburlado. E o assobio foi a última coisa que ele ouviu. O que tem acontecido atrás desses olhos arregalados, poderíamos ajudá-lo. Ele foi encontrado em circunstâncias extraordinárias e inexplicáveis. Alguma coisa? Nada de aproveitável. Talvez devêssemos procurar um emprego fixo. E sermos escravos a vida toda? Não, precisamos daquela chance. A grande chance. Alguém que seja muito rico. Com dinheiro poderemos até casar. Aqui tenho. Antiquário necessita de secretária para ajudar a catalogar colocação e preparar novo livro. Alguns desses velhos loucos têm coisas que valem milhões. E ouro derretido não deixa rastro. Não sei, não. Ele está oferecendo bastante dinheiro.
Oberghaus. Sr. Haven? Eu sou Angela. Angela Jones, eu lhe escrevi a respeito do seu anúncio. Ah, sim, claro. Entre, por favor. Meu escritório é ali. Quantas coisas. Todas têm que ser catalogadas. Antes de começarmos, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Algumas pessoas acham que sou difícil. Impossível de trabalhar junto. Por quê? Bate nas secretárias? Não, nada disso. Eu até me orgulho de ser um ótimo chefe. É que... Só que... Com licença. Não dá mesmo. Por que ele dispensou? Ele queria que eu ficasse. E a casa está cheia de coisas de valor. Mas a aparência dele tem alguma coisa de assustador nele. Coisas de valor. Eu não vou voltar lá. Você voltou? Por que não contrata alguém para limpar esta casa? Não posso. Não posso pedir às pessoas que venham aqui. Você não sabe como foi difícil para mim colocar um anúncio. Por quê? Eu não posso me aproximar das pessoas. Eu não posso sair nunca deste lugar. Não se sente solitário? Se você soubesse a agonia da minha solidão. Alguns amigos vêm aqui de vez em quando, mas são diferentes. Por que não pode sair? Aquele barulho lá fora. O trânsito. Eu poderia até... O quê? Assustá-los. São meus únicos amigos. Logo eles aprenderão a conhecê-la. Serão seus amigos. Bem, tenho que trabalhar.
esses mortos sempre me fascinaram. São raízes que me ligam aos meus antepassados. Os vivos, eles sempre... Tentei usar uma máscara. Não adiantou. Apenas despertou curiosidade. Eles tinham que ver o que havia atrás dela. E então, melhor levar o choque logo no começo. Poderia até acostumar. Sim, tem razão. Não devo negligenciá-los. Não imagino o que significou para mim encontrá-la. Qual é o seu jogo, hein? O que é que está acontecendo? Vamos esquecer. Vamos deixar para lá. Tem medo dele? Você mesma disse que ele é fraco. O que ele pode fazer? Eu não sei. Olhe, pelo menos pegue alguma coisa. Alguma coisa que a gente possa mandar avaliar para ver o que ele tem. Eu não gosto disso. Está apaixonada por ele? Não. Ele me amedronta. Não sei. Esse material é quase impossível de vender.
É muito especializado e precisaríamos derreter 1 tonelada para no fim não valer nada. Então desistimos? Não. Investimos demais para abandonar agora. Você não serve. Ele com certeza paga tudo à vista. E deve ter um cofre em algum lugar. E provavelmente guarda objetos de valor também nesse cofre. Ele já saiu do quarto dele? Eu não vejo há dias. Ótimo. Então vai ter bastante tempo para procurar o cofre. Angela, veja. Isto pertenceu à princesa Sheoya. Ela era tida como a mulher mais linda de sua época. Isto foi há 3.000 anos. Sheoya deve ter sido como você. Combina com seus olhos, com sua pele. É linda. O senhor deveria guardar tudo isso no banco. Eu não gosto de bancos. Teria que ver pessoas. Não, minhas coisas estão melhor aqui comigo. Angela, você quer casar comigo? Oh, eu estou consciente de minha aparência, mas é que... mesmo assim poderia me amar. Mas já está tudo planejado. Eu não posso fazer isso com ele. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Só não se esqueça do plano. Aceite o pedido dele. Faça com que ele lhe dê o anel como presente de noivado. E quando ele abrir o cofre, guarde o segredo. Oh, você me tornou feliz, muito feliz. É claro que pode ter o anel. É justo que volte a enfeitar uma mão viva depois de tantos séculos. Uma mão tão bonita. Eu tenho uma confissão para lhe fazer. Eu sou um zombo burlado. Eu acho que você não sabe o que é isto. Se alguma vez eu assobiar, eu não devo assobiar em hipótese alguma. Você deve conhecer meus parentes. Eles poderão lhe explicar a situação melhor do que eu. Vamos dar uma festa.
Uma festa de noivado. Poderíamos usar fantasias. Todos usarão máscaras. Meus familiares são um pouco esquisitos. Assim, você vai ter a chance de conhecê-los todos. Eu gosto de me fantasiar. Apesar dos meus amigos. Apesar de tudo. Mesmo assim, poderia me amar. É um crime ocultar uma beleza dessas. Mas todos temos que usar máscaras. Tio Avouria. Tio Avouria, apresento-lhe minha futura esposa, a senhorita Angela Jones. Outras coisas não me importam. Leve-as. Faça o que quiser. Dê para quem quiser. Mesmo assim, você poderia me amar. Não, não, não.
Não me toque. Isso é tudo que eu queria de você. Não diga isso. Você não pode dizer isso. Não poderia amá-lo nunca. Você é horrível. Oh, não. Você é horrível. Eu nunca poderia amá-lo, nunca. Você é horrível. O que conseguiu? Mesmo assim, poderia me amar. Mesmo assim, poderia me amar. Poderia me amar. There is nothing sadder. Triste do que a agonia da dor de um monstro com o coração partido. Tocam a minha música. Hey, fix me a drink and make it a Bloody Mary. Don't forget to spike it. Play my favorite record, You're So Vain. You come from Pennsylvania. I'm from Transylvania. And all the pain is that. She's the kind of girl to drive a man insane. Think I love her so, and I give her pain. You can call it fate. She's the one I rate. She's the kind of girl I love to punctuate. When I kiss and I fondle her, like making love to a colander. I said, I'm just a sucker for Yoda. I'm just a sucker for Yoda. I'm just a sucker for Yoda. I'm your love. When I took you out just to have a drink, baby, there's no doubt that you can sprinkle almost all the bar. People near or far, they can follow you when they wash their cars. She's met me in the garden and I said, well, you could use her as a watering can. I'm just a sucker for your love. I'm just a sucker for your love. I'm just a sucker for your love. Love.
secretário do clube. Companheiros monstros! Silêncio! Silêncio, por favor! Agora teremos o nosso convidado especial, produtor de filmes de vampiros, Linton Buzzatski! Aqui está ele, Linton Buzzatski! Produtor de filmes de vampiros? E não são todos? É para mim uma grande honra ser convidado aqui esta noite para mostrar um trecho do meu último filme. É um filme, asseguro-lhes, bem chegado ao meu coração porque está baseado na minha infância, mas num ambiente moderno. Produção barata. Eu nasci e fui criado aqui em Londres. Não posso dizer que alguma vez senti a necessidade de seguir a profissão de meu pai. Vejam, ele trabalhava à noite e passava o dia dormindo. Ele precisava de paz e silêncio. Sendo uma criança tímida por natureza, eu também gostava de viver numa casa isolada. E evitava os nossos vizinhos. Mas mesmo a mais tímida das crianças deve ir à escola. Minha mãe, que Deus a tenha em sua santa paz, queria sempre que eu tivesse a melhor aparência. E agora lembre-se do que lhe falei. Nunca fale com estranhos. Lembrarei. Lindo, é? Vamos, Manfred, tem que se apressar, senão vai perder o das 5:30. Sim. Estou pronto, querida. Seu trabalho é tão sujo. Eu não gostaria que você fosse confundido com um açougueiro. Pai, eu gostaria que você brincasse comigo de dia. Eu trabalho durante a noite e tenho que dormir de dia. Você é garçom? Não, eu não sou garçom, não. Mas acho que tem alguma coisa a ver com o comércio de carne. O que você faz? Eu alivio a carga daqueles que têm demais e recebo certos benefícios nutricionais em troca. Um gole, uma chupada. E eles não sentem nada.
Alimente-se sem nenhuma ganância. Este sempre foi o meu lema. Os trens das horas de maior movimento e as multidões depois do teatro proporcionam uma rica colheita para alguém que conhece seu ofício. Mas tenho sempre que tomar muito cuidado com o Pliny. O Esquadrão B. Tenha sempre muito cuidado com homens que carregam caixas de violino. Não vejo, querido, a necessidade de revelar o problema da sua profissão. Tem razão, querida. Um cavalheiro não mistura sua profissão com a vida familiar. É bastante para Linton saber que tem um pai fora do comum. Que ama muito a sua família. Muito, muito. Voltarei às 7. Aqui! O camarão! Magricela! Aposto que não consegue pular! É que consegue! Claro que não consegue! Covarde! Magricela! Muito pálido. Danojo! Fracote! Você não teria coragem! Tem nada! Chora, criança! Magricela! Olha que ele vai pular! Ele vai... Se aborrecer por causa daqueles meninos horríveis caçoando de você. Sabe, você deve lembrar que você é melhor do que eles. Outrora, lá no velho país do qual viemos, seu pai era um nobre. Ele é um conde. O que significa que eu sou uma condessa. Então, dessa forma, você é um visconde. Não me importa! Eu sou melhor que todos vocês! Eu sou um visconde! O que foi que você disse? Eu disse que sou visconde! Meu senhor? Excelência! Coisinha! Magricela! Ai! Oh, o que está acontecendo, meninos? Oh, vamos, eu vou levá-lo até sua casa e não deixarei que o machuquem. Meu Deus do céu, por que não? Minha mãe disse para não falar com estranhos. Mas eu não sou um estranho. Eu sou um padre. Quer uma bala? Não, obrigado. Não posso deixar ninguém ir na minha casa. Por quê? Não sei. Deve haver uma razão. Acho que meu pai fugiu de algum lugar, no meio da Europa. Talvez está se escondendo.
E por que aqueles diabinhos estavam tão bravos com você? Eu disse que era um visconde. O seu pai é nobre? Eu quase não vejo meu pai. Ele dorme de dia e sai de noite. É mesmo? E onde ele dorme? Lá no porão. Eu nunca estive lá. Por que você não desce lá um dia? Ele pode acordar cedo e brincar com você. Espere até sua mãe sair, assim ela não precisa saber. Fazer compras, Linton. E lembre-se, não deixe ninguém entrar enquanto eu não estiver. Está bem.
Somos o Esquadrão B, os Blini, divisão especial que trata dos crimes de sangue. Juramos erradicar a maldição do vampirismo desta terra. Senhor, está ficando escuro. Seu menino disse que o pai dorme no porão. Procure lá embaixo. Seu pai tem sido o caso mais difícil da minha carreira. Cacei-o durante meses. Ele tem sido esperto, muito esperto. Mas agora eu o peguei. Senhor! Não, vocês não podem me Para ver, baixo. vocês não podem. Ele deve testemunhar o fim. Não fique parado aí! Chame uma ambulância! Vamos, chame uma ambulância! Vai precisar mais que uma ambulância. Meu pobre marido não tomou apenas um trago. Ele mordeu profundo. Sabe o que significa? Se tornou da espécie dele agora. Terá que ser estaqueado pelos seus próprios homens. Ela tem razão, senhor. O vírus está no senhor. O senhor vai se tornar um vampiro. Nós temos que cumprir com o nosso dever. Mas não pode fazer isso, sargento. O senhor está falando com um Pickering, com uma lenda do departamento, o chefe dos Blini. Ora, eu estaqueei mais de 2.000 vampiros. O senhor não pode... Senhor, o senhor não ia querer que o caçássemos no submundo. Não seria respeitoso. Grato. Obrigado. E agora, senhor, se o senhor quiser ver a maneira mais cômoda de se deitar, nós o estaquearemos num instante. Onde se sentiria melhor? Não! Watson. Uma maca.
Viram como é bom usar sempre esse colete à prova de estaca estofadinho? Cheio de suco de tomate. Venha. A única coisa que vocês têm que aprender na vida é que nunca se é cuidadoso demais, viu? Eu adoro a minha família. Senhora, éramos muito obrigado pela noite tão agradável, mas eu tenho que ir. Espere, o divertimento vai começar agora. Belos ossos, você não acha? Magnífico. You
Aquela moça na base da árvore, ela também é um monstro? Oh, não, é o Masma. Ah? É um terrível cruzamento entre um humano e um fantasma. Além de se casarem entre si, os monstros podem se casar também com seres humanos. Os resultados são quase sempre desastrosos. Mas eles fazem isso. O que é que eles fazem? Fazem? Assobiam? Ou coisa assim? O Masma? Com meu diabos, não. Fora um desastroso apetite por cadáveres que eles recebem como herança do lado fantasma da família, eles não têm nada de interessante. Fogo em ouvir isso. Oh, mas seus parentes têm alguns hábitos fascinantes. Uma vez um deles me contou uma história estranha. Começava com... Você vai ver. Você vai ver. Quer outra tomada? Não. Pode encerrar. Certo! Podem encerrar! Acenda as luzes! Quero que copiem as tomadas 3, 11 e também 13. Suponho que terei que separar essa confusão toda na sala de montagem, como de costume. Sam, quer dar uma olhada nessas fotografias do local que encontramos? O que você escolheu? Aqui e aqui. Então, o que havia de errado com esta zona? Parece bem mais distante, bem mais prometedora. Eu quero uma aldeia meio abandonada, isolada, estranha e sinistra, na qual rodar um filme cheio de atmosfera de horror. Você espera mesmo encontrar um lugar desse no meio de uma rodovia, uma usina de força e hotéis 5 estrelas? Vou sair este fim de semana e procurar o lugar eu mesmo.
o seu telefone? Aqui não tem telefone. Então talvez o senhor possa me ajudar. Eu gostaria de usar esta aldeia para uma filmagem. Um filme para cinema. Quem pode dar permissão? Quem é que manda aqui? Quem manda são os Elders. Como posso encontrar os Elders? Virão logo aqui. Não se preocupe. Sabe, vou mandar meu pessoal da produção cuidar de tudo. Conversarei com meu diretor de arte quando voltar para Londres hoje à noite. Não vai voltar lá hoje. É longe. Não é seguro viajar à noite. O senhor fica aqui. Fica. Vejam vocês. Aqueles canalhas. Aposto que foram aqueles canalhas. Verdadeiros monstros. É o que são, nada se salva. Alguém poderia me indicar a oficina mais próxima? Oficina? Não temos oficina aqui. E o que é que eu poderia fazer? Logo vai escurecer. Não é seguro na escuridão. É melhor ficar aqui. Dadá falou pro senhor comer isso. O que é isso? Cozido de coelho. Eu cozinhei. Qual é o seu nome? Nome? Quer dizer como me chamo? Luna. Dadá é o hospedeiro. Pessoas lá fora usam roupas como a sua? Lá fora? Estamos só a 3 quilômetros da rodovia principal. 1 hora de carro a levaria até uma grande cidade. São as únicas roupas que temos. As que vêm nas caixas. Não são como a sua. Caixas? Tudo vem das caixas. Dickin, que trabalha com as mãos, fez isto com as caixas. Onde vocês pegam essas caixas? Na terra. Nas noites de reunião, tudo sai das caixas. Roupas, madeira, comida, tudo das caixas.
Agora não tem mais caixas. Acabaram. Eu não sou como os outros. Eu sou o Masma. Minha mãe era do lado de fora. Quando eu nasci, ela foi posta na caixa e depois desenterrada para grande banquete. Dada diz que ela caiu na armadilha, como o senhor e seu carro. Luna, o que eles vão fazer comigo? Você vai me dizer o que eles vão fazer comigo. Falo. Dada me bate se eu disser. Fale, não vai sair daqui enquanto não falar. Nós temos que comer. Eu preciso de sua ajuda. Eu tenho que sair daqui. Esconda-se ali. Eles não entram ali. Desmorona se entrarem. Você pode entrar? Eu não sou como eles. Eu sou um Masma. Eu posso entrar. Eu virei quando puder ajudar. Obrigado. Ouça as preces de seu miserável servo e conceda-lhe o poder de registrar o mal inimaginável que tenho testemunhado. Deveríamos ter destruído o primeiro. Esmagado embaixo dos pés, queimado sua imunda carcaça e espalhado as cinzas aos ventos, pois se agachou atrás de um túmulo e tripudiou sobre nós. Mas eu, que Deus me perdoe, implorei piedade para a criatura. Eu a levei para dentro de minha casa e limpei a sujeira. Sujeira igual eu nunca havia visto antes em minha vida. Eu a vesti com roupas limpas e a deitei em cama macia. Onde pequei, Deus misericordioso? Não devemos nós socorrer os aflitos e dar o bem em troca do mal? Então, numa noite de lua cheia, eu a vi. Malditos sejam os olhos que viram, os ouvidos que ouviram. Eu a vi comendo no cemitério. Lama nas mãos, sentado no monte de terra e mastigando. Nós a afugentamos. Mas quando afugentamos uma, 12 voltaram. E elas dançaram em volta dos limites da aldeia para marcar seu próprio lugar. Escrevo, ainda posso ouvir seus uivos. Filha!
ajudei o senhor. Eu não volto. Se o senhor for, eu vou ficar aqui. Isso não faz sentido. Quando eu fugir, quero que você vá comigo e viva como uma bela menina deve viver. O senhor me leva lá fora? Eu vou usar roupas como a sua? O senhor vai me levar mesmo? Eu vou viajar no metrô? No metrô? O que você sabe do metrô? Os Elders dizem que tem muita comida boa no subsolo. As pedras matam se pegam na cabeça. Eles matam muitos animais assim. Ser o próximo truque deles. Mais nada. Eles esperam que os Elders cheguem para o grande banquete. Os Elders não são como a gente. Têm muita sabedoria. Não há fuga quando os Elders estão aqui. Quando virão? Esta noite. Fique atrás de mim. Sigam e parem eles. Eu vou buscar ajuda. Vai ficar boa.
aldeia lá. Tem uma aldeia lá em cima. Uma aldeia lá. Olha, então me leve até a delegacia. Onde está indo? Este é o caminho para... Pare! Não se preocupe, senhor. Nós vimos. O carro de suprimentos vai cuidar disso. Carro de suprimentos? Está bem atrás daquele carro. Nós sempre fornecemos uma escolta policial aos Elders quando eles voltam para Leftville. Village of Monsters? Well, it would make a good story, wouldn't it? I mean, it's so moral. No nudity, no sex. A little violent. Um pouco de violência. Agora eu tenho mesmo que... Oh, não. Eu estou gostando de você. Mas você prometeu... Oh, não. Eu vou propô-lo como sócio. Mas eu não sou um monstro. Bobagem. Você é um monstro maior que eles todos. Oh, senhor secretário, quero propor meu amigo aqui como membro dessa augusta assembleia. Mas ele é humano. Sim, mas podemos chamar este clube de monstros se não podemos contar dentro de nossos membros um só exemplar da raça humana. E o que ele sabe fazer? E você ainda pergunta? Nos últimos 60 anos, os humanos exterminaram mais de 150 milhões de sua própria espécie. Não foi poupado esforço para se alcançar este número astronômico. E os métodos que eles têm usado exigem nossa admiração incondicional. Vocês sabem, os humanos evoluíram com desvantagens muito grandes, mas as superaram com maravilhosa ingenuidade. Sem possuir incisivos ou garras ou até mesmo um assovio dignos de ser considerados, eles inventaram armas, tanques, bombas e aviões, e campo de extermínio, gás venenoso e espadas e lanças e baionetas e bombas atômicas e mísseis voadores, submarinos, navios de guerra, naves aéreas e automóveis. Até aperfeiçoaram um processo pelo qual eles podem espalhar doenças mortais em qualquer parte deste planeta. Isso sem falarmos no poder nuclear. Ao longo de sua curta história, os humanos provocaram a morte de outros humanos pelo fogo, pela força, pela decapitação, pela estrangulação, eletrocução e tantos outros meios, esmagando, torturando, estripando e com outros métodos revoltantes demais para os delicados estômagos desta augusta assembleia. Eu não tinha percebido que os humanos são tão talentosos. Não gostamos de nos gabar. Eu apoio a proposta. Um membro de uma raça tão talentosa só pode ser um crédito para qualquer clube dos monstros.
Um momento, senhores. Para comemorarmos a entrada de nosso novo sócio, podemos ouvir nossa música? Chill the human heart. I was necking with my girlfriend when she just stepped out the light, saying thanks for the memory as she took a big bite. And there's the blood. Welcome to the Monster Club. Welcome to the Monster Club. The Monster Club. Hear those happy footsteps follow you down the hall. As you open the door to your late night visitor, you really lose your cool. Whoa! When he borrows a spanner to tighten his bolts, you feel such a fool. When there's blood. Welcome to the Monster Club. Oh yeah? Welcome to the Monster Club. The Monster Club? Woo! There's a face at my window as the darkness closes in. The door starts to creak and squeak so tonight. There's a picture of the freckle with a strange twisted smile. Given these circumstances, one two, three, ow! You look into the mirror, there's a stake driven right through your heart, and there's the blood. Welcome to the Monster Club. Oh yeah! Welcome to the Monster Club. Welcome to the Monster Club. Monster Club, baby. Take a seat. Welcome to the Monster Club. The club. The club. The club. The club. Every night on the streets, when all the people are fast asleep, from every corner creeps the shape of something you wouldn't like to meet. Monsters rule, okay. Monsters rule, okay. Monsters rule, okay. Another sinister night, another vampire girl to give me hot love bites. Down at the Monster Club, a zombie and a ghoul can do the monster dub.